Era a véspera de Natal de 1923, quando Florence Scovel Shinn fez algo que mudaria para sempre a forma como entendemos a manifestação nessa data sagrada. Enquanto São Paulo brilhava com luzes e a neve de algodão, caía suavemente sobre a Avenida Paulista. Florence estava sozinha em seu apartamento, não porque não tivesse para onde ir, mas porque tinha uma missão que ela manteve em segredo por anos e que hoje você vai descobrir. Florence havia descoberto que a noite de Natal não era apenas uma data comemorativa, era um portal energético que se abria uma vez por ano e que amplificava qualquer palavra pronunciada naquele momento, qualquer decreto, qualquer declaração, por 1000 vezes. Você ouviu direito, 1000 vezes. E naquela noite de 1923, Florence decidiu testar essa teoria. Ela se sentou na cadeira perto da janela, olhou para as estrelas que brilhavam sobre São Paulo. E às 11h55, exatamente 5 minutos antes da meia-noite, ela começou a declarar palavras que ela havia pesquisado por anos, palavras que ela havia encontrado em livros sagrados, palavras que os sábios da Torá usavam em rituais secretos. E quando o relógio bateu meia-noite, Florence terminou sua declaração e esperou. O que aconteceu nas 24 horas seguintes a deixou em choque. E hoje eu vou te revelar exatamente o que ela disse. Cada palavra, cada sílaba. E como você pode fazer o mesmo neste Natal. Mas antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta. Quantos natais você já deixou passar sem manifestar o que realmente desejava? Quantas vezes você entrou no ano novo com as mesmas dívidas, os mesmos bloqueios, as mesmas frustrações? Se a resposta for muitos, então este vídeo chegou na hora certa. Porque o Natal não foi feito apenas para a troca de presentes, foi feito para a troca de realidades. Florence descobriu isso há mais de 100 anos. E agora é sua vez de descobrir também. Fique até o final, porque a parte mais poderosa vem no momento exato que você precisa ouvir. Florence Scovel Shinn nasceu em 1871 em Camden, Nova Jersey. Desde criança, ela tinha uma sensibilidade incomum. Percebia coisas que outros não percebiam. Sentia energias que outros ignoravam. E tinha sonhos que se realizavam com precisão assustadora. Aos 20 e poucos anos, ela se mudou para Nova York para estudar arte. Tornou-se ilustradora, casou-se, divorciou-se e foi exatamente no momento mais baixo da sua vida que ela descobriu o poder da palavra falada. Florence estava falida, literalmente sem dinheiro para o aluguel, sem perspectiva, sem esperança. E foi então que ela encontrou um livro sobre os ensinamentos de Chico Xavier e outros mestres do novo pensamento. Algo clicou dentro dela. Ela percebeu que suas palavras tinham sido sua maldição. Cada vez que dizia, não tenho dinheiro, ela estava decretando escassez. Cada vez que dizia, minha vida é um fracasso, ela estava comandando o universo a criar mais fracasso. Suas palavras eram feitiços, e ela havia lançado feitiços contra si mesma por anos. A partir daquele momento, Florence mudou tudo. Começou a estudar obsessivamente o poder das palavras, não apenas palavras positivas, mas palavras específicas, palavras que carregavam frequências ancestrais, palavras que os antigos sabiam que tinham poder de criação. E foi assim que ela começou a criar seus decretos. Não afirmações vagas, decretos precisos, comandos ao universo, ordens à mente subconsciente.
e os resultados foram imediatos. Em menos de um ano, Florence passou de ilustradora falida a professora espiritual requisitada. Pessoas ricas de Nova York começaram a procurá-la. Empresários, artistas, até políticos. Todos queriam saber o segredo. E Florence ensinava, mas havia certos decretos que ela nunca revelou publicamente. Decretos que ela guardava para si e para seus alunos mais próximos. Entre esses decretos estava um especial, o decreto de Natal. Florence acreditava que existiam dias do ano em que os portais entre o mundo físico e o mundo espiritual ficavam mais finos, mais permeáveis. E o Natal era um deles. Mas não qualquer momento do Natal. À meia-noite da véspera, exatamente quando o dia 24 se transforma em dia 25. Nesse momento, segundo Florence, uma janela se abre, uma janela que fica aberta por exatamente 12 horas, até o meio-dia do dia 25. Tudo que você declara nesse período tem poder multiplicado, 1000 vezes mais poder e 1000 vezes mais velocidade de manifestação. Por isso Florence fazia seu ritual sempre à meia-noite, não antes, não depois, exatamente à meia-noite. E o que ela descobriu foi extraordinário. É quando ela declarou seu primeiro decreto de Natal em 1923. Algo inesperado aconteceu. Na manhã seguinte, dia 25, ela recebeu uma carta. Uma carta que havia sido escrita semanas antes, mas que só chegou naquele dia. Coincidência? Florence não acreditava em coincidências. A carta era de um editor que queria publicar seu primeiro livro, O Jogo da Vida e Como Vencê-lo. O livro que a tornaria mundialmente famosa. O livro que até hoje, 100 anos depois, continua transformando vidas. E tudo começou com um decreto de Natal. Agora deixa eu te contar algo que poucos sabem. Florence não usava qualquer palavra em seus decretos. Ela usava palavras específicas, palavras que ela havia estudado em textos hebraicos, palavras que carregavam o que ela chamava de frequência da criação, a mesma frequência que Deus usou para criar o universo. Porque na tradição judaico-cristã, tudo foi criado pela palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. A palavra veio primeiro, a matéria veio depois. Florence entendeu isso profundamente. Ela percebeu que quando falamos, não estamos apenas vibrando o ar, estamos criando, literalmente criando. Cada palavra é uma semente plantada no campo da realidade. E existem sementes mais poderosas que outras. Palavras como consumado, por exemplo, em hebraico. Essa palavra carrega a mesma raiz da palavra que Cristo disse na cruz. Está consumado. Kalá, em hebraico, significa completo, terminado, realizado. Quando você declara, está consumado, você está usando a mesma frequência que selou a maior transformação da história humana. Florence sabia disso, e ela usava essa palavra em todos os seus decretos mais poderosos, especialmente no decreto de Natal. Mas calma, não adianta simplesmente repetir palavras. Florence era muito clara sobre isso. Palavras sem intenção são apenas ruído. Palavras sem emoção são apenas sílabas. Para um decreto funcionar, você precisa de 3 elementos. Primeiro, a palavra certa. Segundo, a emoção certa. Terceiro, o momento certo. E no Natal, o momento certo é a meia-noite. Deixa eu te explicar por que a meia-noite é tão poderosa. Na tradição espiritual, a meia-noite representa o limiar, o momento entre o velho e o novo, o momento em que um dia morre e outro nasce. E exatamente nesse limiar
As leis normais da realidade ficam suspensas por um breve momento. Tudo é possível. Tudo pode ser reescrito. Tudo pode ser transformado. Florence chamava isso de a hora do milagre. E ela aproveitava cada meia-noite de Natal para fazer seus decretos mais importantes. Mas havia algo mais. Florence descobriu que o Natal carrega uma energia específica. Uma energia de nascimento, de renovação, de presentes. E quando você declara algo na energia do Natal, você está plantando na terra mais fértil que existe. Porque o Natal é sobre dar e receber. E quando você declara que já recebeu, você ativa a lei da reciprocidade cósmica. O universo responde dando de volta. Sempre, sem exceção. Agora você deve estar se perguntando quais eram as palavras exatas. O que Florence declarava à meia-noite? Vou te revelar, mas antes, preciso que você entenda algo importante. Essas palavras não são mágicas por si só. Elas são mágicas porque carregam uma estrutura específica. Uma estrutura que Florence aprendeu estudando os antigos livros sagrados. A estrutura é a seguinte. Primeiro, você agradece como se já tivesse recebido. Segundo, você declara a manifestação no presente. Terceiro, você sela com uma palavra de poder. E por fim, você libera para o universo. 4 passos, simples, mas devastadoramente poderosos quando feitos no momento certo. Florence usava esse formato em todos os seus decretos, mas no Natal, ela adicionava um elemento extra. Ela invocava a energia do Cristo, não de forma religiosa, mas de forma energética. Porque o Natal celebra o nascimento de uma consciência superior. E quando você invoca essa consciência em seu decreto, você amplifica o poder exponencialmente. O decreto que Florence usava era assim: eu agradeço que a abundância infinita já se manifestou em minha vida. Eu declaro que todas as portas se abrem para mim agora. Eu declaro que a prosperidade me encontra onde quer que eu esteja. Está consumado. Libero para o universo e aguardo os sinais da manifestação. Essas eram as palavras. Simples? Sim, mas a simplicidade era intencional. Florence dizia que decretos complicados confundem o subconsciente. E um subconsciente confuso não manifesta nada. Ela preferia clareza absoluta, palavras que qualquer pessoa pudesse entender. Palavras que não deixassem dúvida sobre o que estava sendo pedido. Agora, você pode estar pensando, isso parece simples demais. Como pode funcionar? Deixa eu te contar a história de Beatriz. Beatriz era uma das alunas mais dedicadas de Florence. Ela frequentava as palestras toda semana, aplicava os ensinamentos diariamente. Mas havia algo que não conseguia manifestar: dinheiro. Beatriz vivia em escassez constante. Não importava o quanto trabalhasse, não importava o quanto economizasse. O dinheiro simplesmente escapava de suas mãos. Florence analisou o caso de Beatriz por semanas e descobriu algo interessante. Beatriz tinha um bloqueio específico, um bloqueio que vinha da infância. Quando criança, Beatriz ouviu sua mãe dizer que dinheiro é a raiz de todo mal. E essa frase ficou gravada em seu subconsciente. Toda vez que Beatriz tentava manifestar abundância, seu subconsciente sabotava, porque ele acreditava que dinheiro era mal. E quem quer manifestar o mal? Florence trabalhou com Beatriz por meses. Usaram decretos de limpeza, decretos de perdão, decretos de reprogramação. Mas o bloqueio era profundo demais. Então Florence teve uma ideia.
Espere pelo Natal, ela disse. No Natal, os bloqueios ficam mais finos, a resistência diminui e o subconsciente fica mais receptivo. Beatriz esperou. E na véspera de Natal daquele ano, ela fez exatamente o que Florence ensinou. Às 11h50 da noite, ela se preparou, silenciou a mente, conectou-se com a energia do momento e à meia-noite, em ponto, ela declarou: eu agradeço que a abundância infinita já se manifestou em minha vida. Eu declaro que todas as portas se abrem para mim agora. Eu declaro que a prosperidade me encontra onde quer que eu esteja. Está consumado. Libero para o universo e aguardo os sinais da manifestação. Beatriz declarou com toda a emoção que tinha, com lágrimas nos olhos, com o coração acelerado, com a fé de quem não tem mais nenhuma outra opção. E foi dormir. Na manhã de Natal, algo estranho aconteceu. Beatriz acordou com uma sensação diferente, uma sensação de paz, uma sensação de que algo havia mudado. Ela não sabia explicar, mas sentia. 3 dias depois, Beatriz recebeu uma carta de um tio distante que ela mal conhecia. O tio havia falecido meses antes e havia deixado Beatriz como herdeira de parte de seu patrimônio. Beatriz herdou o equivalente a $50 mil da época, uma fortuna. Exatamente o que ela precisava para mudar de vida. Coincidência? Florence não acreditava em coincidências. E eu também não. Aquele tio já havia falecido antes do Natal. O testamento já existia. A herança já estava destinada a Beatriz. Mas a notificação só chegou depois do decreto. Como se o universo tivesse esperado o momento certo para revelar. Florence explicou isso assim: a abundância já estava destinada a Beatriz. Mas o bloqueio dela impedia que a informação chegasse. O decreto de Natal dissolveu o bloqueio e a abundância fluiu. Não foi criação do nada, foi desbloqueio do que já era seu. E essa é uma lição fundamental. Muitas vezes, o que você deseja já está a caminho, já foi providenciado, já está destinado a você. Mas algo bloqueia a chegada: medo, dúvida, crenças limitantes, palavras negativas que você disse no passado. Tudo isso cria obstáculos, e os decretos removem esses obstáculos. Especialmente os decretos de Natal, porque na energia do Natal, até os bloqueios mais antigos podem ser dissolvidos. Florence documentou dezenas de casos como o de Beatriz. Pessoas que declararam no Natal e viram milagres acontecerem em dias, não meses. Dias. Ao caso de Rodrigo, um empresário que estava prestes a falir. Ele fez o decreto de Natal à meia-noite, no dia 27 de dezembro. 2 dias depois, um investidor que havia recusado seu projeto meses antes ligou, mudou de ideia. Queria investir. O negócio de Ricardo foi salvo. Ao caso de Beatriz, uma mulher que sonhava em se casar, mas não encontrava ninguém. Ela fez o decreto de Natal, focado em amor. No dia 1º de janeiro, 7 dias depois, ela reencontrou um antigo colega de escola em uma festa de Réveillon. Casaram-se 6 meses depois. Estão juntos até hoje. E há o caso mais impressionante de todos. O caso de Florence Scovel Shinn consigo mesma. Em 1940, Florence estava com 69 anos. Sua saúde começava a declinar. E ela sentia que sua missão ainda não estava completa. Na véspera de Natal daquele ano, Florence fez um decreto diferente. Ela não pediu dinheiro, não pediu amor. Ela pediu impacto.
Pediu que seus ensinamentos continuassem transformando vidas, mesmo depois que ela partisse. Pediu que suas palavras atravessassem gerações. E o que aconteceu? Florence faleceu em 1940, mas seus livros nunca pararam de vender. Até hoje, mais de 80 anos depois de sua morte, milhões de pessoas em todo o mundo leem seus ensinamentos. O decreto funcionou. Florence pediu impacto eterno e recebeu. Agora, eu preciso te contar algo que vai mudar a forma como você vê este vídeo. O fato de você estar assistindo isso agora, há poucos dias do Natal, não é coincidência. Nada no universo é coincidência. Você foi guiado até aqui, guiado por uma força maior. Talvez pela própria Florence Scovel Shinn, porque ela sabia que um dia alguém precisaria ouvir isso. Alguém precisaria dessa chave. E esse alguém é você. Não porque você seja especial, mas porque você está pronto. Pronto para usar o poder que sempre teve. Pronto para declarar sua nova realidade. Pronto para transformar este Natal. No Natal que muda tudo. Se este vídeo está tocando algo dentro de você, se você sente que essas palavras têm significado, então, e o valeu demais ali embaixo é uma forma de você honrar essa conexão. Não é obrigatório. Nunca é obrigatório. Mas Florence ensinava que a energia precisa circular. Quando você recebe, você retribui. E quando você retribui, você abre espaço para receber mais. O valeu demais não é para mim, é para você. É você ativando a lei da circulação. É você dizendo ao universo que está pronto para jogar o jogo da abundância. Se fizer sentido, clique. Se não fizer, continue assistindo. O importante é que você aplique o que está aprendendo. Agora, vamos aprofundar. Porque sei que você quer mais, quer entender a mecânica por trás do decreto. Quer saber exatamente como fazer para funcionar. E eu vou te ensinar. Florence Scovel Shinn descobriu que existem 3 níveis de manifestação. O nível superficial, o nível médio e o nível profundo. A maioria das pessoas opera no nível superficial. Elas dizem afirmações, repetem mantras, colam post-its no espelho e esperam que a mágica aconteça. Mas não acontece. Porque o nível superficial não tem poder. É apenas palavras saindo da boca, sem emoção, sem intenção, sem conexão com o subconsciente. O nível médio é mais efetivo. É quando você declara com emoção, quando você realmente sente as palavras, quando seu coração acelera, quando lágrimas vêm aos olhos. Nesse nível, as coisas começam a se mover. Manifestações começam a acontecer, mas ainda são lentas. Podem levar meses, até anos. Já o nível profundo é onde os milagres acontecem. É quando você declara com emoção, no momento certo, usando as palavras certas, quando tudo se alinha. Frequência certa, tempo certo, emoção certa. Nesse nível, manifestações podem acontecer em horas, em dias, quase instantaneamente. E o Natal é o único momento do ano onde o nível profundo fica acessível para qualquer pessoa. Mesmo quem nunca praticou, mesmo quem nunca meditou, mesmo quem nunca fez um decreto na vida. Porque a energia do Natal faz o trabalho pesado. Ela amplifica, ela acelera, ela remove obstáculos. Você só precisa participar. Você só precisa declarar. E você precisa fazer isso certo. Florence Scovel Shinn era muito específica sobre como fazer o decreto de Natal. Primeiro, escolha um lugar silencioso. Pode ser seu quarto,
Pode ser uma sala vazia. Pode ser até o banheiro, se for o único lugar tranquilo. O importante é que você não seja interrompido. Segundo, prepare-se antes da meia-noite. Florence recomendava começar a preparação às 11h30, meia hora antes. Nesse tempo, você silencia a mente, respira profundamente, conecta-se com a energia do momento. Você pode acender uma vela, pode colocar uma música suave, pode simplesmente ficar em silêncio. O importante é sair do modo automático, sair do barulho mental, entrar em estado receptivo. Terceiro, escreva seu decreto antes, não improvise na hora. Florence Scovel Shinn era categórica sobre isso. Um decreto improvisado é um decreto fraco. Escreva exatamente o que você quer manifestar. Use o formato que ensinei. Agradecimento, declaração, palavra de poder, liberação. Leia várias vezes antes. Memorize, se possível. Quarto, declare exatamente à meia-noite. Não 1 minuto antes, não 1 minuto depois. Exatamente quando o relógio marca 0 hora. Esse é o momento do limiar, o momento de máximo poder. Quinto, declare com toda a emoção que tiver. Não murmure, não sussurre timidamente. Declare, com voz firme, com convicção, como se você estivesse dando uma ordem ao universo, porque é exatamente isso que você está fazendo. Sexto, após declarar, permaneça em silêncio por pelo menos 5 minutos. Não fale nada, não pense em nada, apenas sinta. Sinta a energia se movendo. Sinta o universo respondendo. Sinta a manifestação se formando. Sétimo, vá dormir sem dúvida. Isso é crucial. Se você fizer o decreto e depois ficar pensando, será que vai funcionar? Você cancela o pedido. A dúvida é o cancelamento do decreto. Florence Scovel Shinn dizia que o sono após o decreto é sagrado. É o momento em que o subconsciente processa. É o momento em que a manifestação é plantada nas camadas mais profundas da realidade. Não perturbe esse processo. Vá dormir com certeza absoluta de que já está feito. E quando acordar no dia 25, acorde com gratidão. Acorde sabendo que a manifestação já começou. Mesmo que você não veja sinais imediatos, mesmo que nada pareça ter mudado, confie, porque a semente foi plantada. E sementes levam tempo para germinar. Mas no Natal, o tempo é acelerado. Então fique atento. Nos próximos 7 dias após o decreto, preste atenção em tudo, em conversas inesperadas, em ofertas que aparecem, em oportunidades que surgem, em pessoas que entram na sua vida. Tudo pode ser um sinal. Tudo pode ser a manifestação se materializando. Florence sempre dizia que o universo fala de muitas formas. Cabe a você ouvir. Agora vou te ensinar algo que Florence raramente mencionava em público, algo que ela reservava apenas para seus alunos mais avançados. O poder das palavras de fechamento. Você vê, o decreto não termina quando você para de falar. O decreto termina quando você o sela. E existem palavras específicas que selam um decreto com força máxima. Florence usava 3 palavras de fechamento. A primeira era consumado. Já falamos sobre ela. É a palavra que Chico Xavier usou tantas vezes. A palavra que significa feito, terminado, realizado. Quando você diz consumado, você está informando ao universo que o trabalho espiritual está completo, que não há mais nada a fazer do seu lado, que agora é a vez do universo agir. A segunda palavra era amém.
mas não o amém que você ouve nas igrejas. Florence pronunciava de forma diferente. Ela dizia amém, com ênfase na última sílaba, porque amém em hebraico significa assim seja, que assim se faça. É uma confirmação, uma ratificação, um selo de aprovação. Quando você diz amém após um decreto, você está carimbando o pedido, como se estivesse assinando um contrato cósmico. A terceira palavra era obrigado. Parece simples, mas tem um poder imenso, porque obrigado é gratidão, e gratidão é a frequência mais alta que existe. Quando você agradece antes de receber, você demonstra fé absoluta. Você demonstra que já sabe que vai receber, e o universo responde a essa fé sempre. Florence recomendava usar as 3 palavras em sequência. Consumado. Amém. Obrigado. Essa tríplice fórmula sela qualquer decreto com poder máximo. E no Natal, esse poder é multiplicado ainda mais. Há outro segredo que preciso compartilhar. Florence descobriu que a forma como você se posiciona fisicamente durante o decreto afeta o resultado. Ela nunca fazia decretos deitada, sempre sentada ou de pé, porque a postura vertical representa autoridade, representa comando, representa poder. Quando você está deitado, sua energia está passiva. Quando você está sentado ou de pé, sua energia está ativa. E decretos são atos de poder, atos de comando, atos de autoridade sobre a realidade. Você não pede humildemente. Você declara com autoridade. Há uma diferença enorme entre, por favor, universo, me dê dinheiro, e eu declaro que a abundância já se manifestou em minha vida. A primeira é uma súplica. A segunda é um decreto. Súplicas vêm de um lugar de falta, de desespero, de carência. E o universo responde à frequência, não às palavras. Se sua frequência é carência, você atrai mais carência. Decretos vêm de um lugar de poder, de certeza, de autoridade. E o universo responde a essa frequência também. Se sua frequência é abundância, você atrai mais abundância. Florence entendia isso perfeitamente. Por isso, seus decretos nunca tinham tom de pedido. Sempre tinham tom de declaração. Eu declaro, eu afirmo, eu reconheço, eu agradeço que já está feito. Percebe a diferença? Não é eu quero, é eu tenho. Não é eu preciso, é já recebi. Essa mudança de linguagem parece pequena, mas transforma completamente o resultado. Agora, quero falar sobre algo que muita gente faz errado: os decretos de negação. Florence era absolutamente contra decretos que usam a palavra não. Por exemplo, eu não sou pobre. Parece positivo, certo? Afinal, você está negando a pobreza. Mas o subconsciente não processa negações. Ele ouve pobre e armazena pobre. A palavra não simplesmente desaparece. Então, quando você diz eu não sou pobre, seu subconsciente ouve eu sou pobre e manifesta de acordo. Florence ensinava a sempre formular de forma positiva. Em vez de eu não sou pobre, diga eu sou abundante. Em vez de eu não tenho dívidas, diga eu tenho liberdade financeira. Em vez de eu não estou doente, diga eu sou saudável. A diferença é sutil na linguagem, mas é enorme na manifestação. No seu decreto de Natal, cuidado com isso. Revise suas palavras. Certifique-se de que não há negações. Certifique-se de que tudo está formulado de forma positiva, afirmativa, poderosa. Agora, vamos ao que você mais quer saber. O que acontece depois do decreto? Nos primeiros minutos, você pode sentir uma energia diferente.
Um formigamento, uma leveza, uma sensação de que algo mudou. Nem todos sentem isso, mas muitos sentem. Se você sentir, é um bom sinal. Significa que a energia se moveu. Significa que o decreto foi recebido. Nas primeiras horas após o decreto, mantenha-se em estado elevado. Não discuta, não reclame, não fale negativamente sobre nada. Florence recomendava um período de silêncio sagrado, pelo menos até o amanhecer. Durante esse período, só fale o essencial. Só fale coisas positivas. Proteja a energia do decreto, porque ele ainda está frágil, ainda está se consolidando. Palavras negativas nesse período podem enfraquecer a manifestação. Nos primeiros dias após o Natal, fique atento aos sinais. O universo confirma que recebeu seu pedido através de sincronicidades. Você pode ver números repetidos. 1111, 333, 12 e 21. Você pode ouvir músicas com mensagens específicas. Você pode encontrar pessoas que mencionam exatamente o que você decretou. Você pode sonhar com símbolos de abundância. Tudo isso são confirmações. O universo dizendo, recebi seu pedido, estou trabalhando nisso. Quando você vê esses sinais, agradeça. Agradeça em voz alta. Diga, obrigado, universo, pela confirmação. Isso fortalece o processo. Isso acelera a manifestação. E agora a parte mais importante. O que fazer quando a manifestação chegar? Porque ela vai chegar. Se você fizer tudo certo, ela vai chegar. Talvez não da forma que você imaginou. Talvez não no tempo que você esperava. Mas vai chegar. E quando chegar, você precisa receber corretamente. Florence descobriu que muitas pessoas bloqueiam a manifestação no último momento, no momento de receber, porque não se sentem merecedoras, porque acham que é bom demais para ser verdade, porque o ego sabota. Não deixe isso acontecer com você. Quando a abundância chegar, receba, sem culpa, sem medo, sem questionamento. Simplesmente receba, agradeça e use, porque abundância não usada é abundância desperdiçada. E abundância desperdiçada não volta. Florence era muito clara sobre isso. O dinheiro precisa circular. As bênçãos precisam ser compartilhadas. A prosperidade precisa fluir. Se você recebe e guarda por medo, você trava o fluxo. E o fluxo travado seca. Mas se você recebe e deixa fluir, o fluxo aumenta. E cada vez mais abundância chega. E é assim que a lei da circulação funciona. E foi assim que Florence viveu os últimos anos de sua vida, em abundância constante. Não porque acumulava bens materiais, mas porque deixava a energia fluir livremente. Agora, antes de finalizarmos este encontro, quero compartilhar um decreto especial para você. Um decreto poderoso que você pode usar neste Natal, em conjunto com o decreto principal que já te ensinei anteriormente. Este é um decreto de preparação. Você pode praticá-lo na noite anterior ao Natal, no dia 23 de dezembro, ou então na manhã do dia 24. Este decreto prepara o terreno, remove todos os bloqueios energéticos que possam existir e abre o caminho para a manifestação dos seus sonhos. Eis o decreto. Eu libero agora tudo que me impede de receber as bênçãos do universo. Eu libero todos os meus medos, todas as minhas dúvidas e todas as minhas crenças limitantes. Eu libero as memórias de escassez que ainda possam residir em mim. Eu libero todas as minhas expectativas negativas. A partir de agora, a minha mente está limpa, o meu coração está aberto e a minha alma está pronta. Eu sou um canal livre para a abundância infinita do universo. Assim está feito.
Faça este decreto de preparação no dia 24 e logo em seguida realize o decreto principal à meia-noite. A combinação desses dois decretos é extraordinariamente poderosa. O primeiro limpa e purifica, e o segundo planta as sementes da prosperidade. E a colheita, acredite, virá rapidamente. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Você faz parte de um grupo seleto e especial. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho. A maioria não tem a paciência necessária para aprender e evoluir. A maioria almeja resultados sem o mínimo de esforço. Mas você permaneceu aqui. Você aprendeu. Você evoluiu. E agora, você está totalmente pronto. E este Natal será completamente diferente para você. Eu sinto isso profundamente. Eu sei disso com toda a certeza. Porque você não chegou a este vídeo por acaso. Você foi guiado. Você foi chamado. Você foi escolhido para receber esta valiosa informação. E agora, cabe a você utilizá-la da melhor maneira possível. Neste Natal, enquanto muitos estarão apenas trocando presentes, você estará trocando realidades. Enquanto muitos estarão simplesmente comendo e bebendo, você estará declarando o seu novo destino. Enquanto muitos estarão dormindo profundamente à meia-noite, você estará acordado, conectado, decretando, e quando o ano novo finalmente chegar, você olhará para trás e irá entender tudo. Você vai entender que aquela meia-noite de Natal foi de fato o ponto de virada. Foi o momento exato em que tudo começou a mudar. Foi o Natal em que você recebeu tudo aquilo que sempre almejou. Não porque foi sorte ou um mero acaso. Não porque foi uma simples coincidência. Mas sim, porque você utilizou o poder que sempre esteve dentro de você. O poder da palavra, o poder do decreto, o poder que Florence Scovel Shinn nos ensinou há 100 anos atrás e que agora está em suas mãos. Use-o com sabedoria e discernimento. Use-o com fé inabalável. Use-o neste Natal e observe a sua vida se transformar diante dos seus olhos. Antes de você ir, me conte aqui nos comentários. Você é do time que faz o decreto na véspera ou do time que faz o decreto no dia? Você vai decretar à meia-noite do dia 24 para o dia 25? Ou você vai realizar o decreto em outro momento? Eu quero saber qual é a sua estratégia e se você já utilizou decretos no Natal anteriormente, por favor, compartilhe o que aconteceu. Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão apenas começando. Nos vemos no próximo vídeo e que este Natal seja o Natal que transforma tudo em sua vida. Está consumado. Amém. Muito obrigado.